pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo certo. Eu sou a Mari, eu faço intercâmbio aqui na Hungria, caso você tenha chegado através desse vídeo. Já fazem 2 anos que eu moro aqui e começamos a segunda temporada do Diário de Intercâmbio, que é uma série de vídeos que eu faço contando um pouco da minha vida aqui. Acredito que esse diário de intercâmbio será um pouco longo, porque já faz um tempo, né, que eu não faço e tem algumas coisas sobre o ano passado que eu preciso explicar para vocês e que eu nunca falei abertamente sobre o que realmente aconteceu no ano passado, né? Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu estava fazendo intercâmbio pela IESEC também, né, só que em outra empresa, e o meu contrato ia expirar em abril. Sim, em abril, gente. Eu renovei, né? Eu fiz 1 ano de IESEC com eles e depois eu renovei por mais 5 ou foi 6 meses, tá? E aí esse contrato expirou bem no meio de abril. E aí, gente, o problema é que eu não gostava da empresa, eu gostava muito do meu time, eu gostava das pessoas que eu trabalhava, mas a cultura da empresa não... É muito difícil dizer, talvez isso não seja problema para você que tá assistindo, mas para mim a cultura da empresa importa muito, muito mesmo. E eu não tava curtindo, e assim, foi uma decisão muito difícil de tomar para mim de sair, né, realmente daquela empresa. No ano anterior, né, até essa data ali em abril, eu fiz muitas entrevistas para outras empresas aqui dentro da Hungria. Eu sempre fui chamada para as entrevistas que eu apliquei, mas eu acabava não passando, né? Eu fazia entrevista e eu chegava até a entrevista final, mas provavelmente eles encontravam alguém melhor ou sei lá, algum europeu, que isso também acontece muito pra vaga. Então eu acabei não passando, né, em nenhuma dessas entrevistas pra ter uma permissão de trabalho. Mas a empresa que eu estava trabalhando, que é essa que eu não me identificava com a cultura da empresa, eles me ofereceram para eu ir para Malta ou continuar na Hungria. E aí eu tive que pensar muito sobre. Porém, né, durante esse mesmo tempo, eram muitas coisas acontecendo nessa fase da minha vida, porque eu fiz muitas entrevistas aí por uns 4, 5 meses. Eu tava passando por esse momento dentro da empresa que eu não tava me identificando e, enfim, né, essa situação dentro da empresa. E também eu tinha aplicado para extensão da minha residência, da minha permissão de residência na Hungria. Então tava rolando essas 3 coisas ao mesmo tempo, era muita coisa ao mesmo tempo. Porém, em janeiro, né, do ano passado, eu recebi a minha permissão de residência. E eu pensava, porque o que acontece, gente, já vou adiantar aqui, que isso não acontece com todo mundo, tá? Não acontece isso com todo mundo. Nunca vi acontecer, nunca ninguém viu isso acontecer, o que aconteceu comigo. O que aconteceu? Bora lá. Eu pensei que a minha permissão de residência ia vir com a data do contrato, que é o certo. Por exemplo, se seu contrato fosse terminar, sei lá, dia 15 de abril, a sua permissão de residência vem até o dia 15 de abril. Ponto. É isso, no caso da IESEC, tá? Eu tô falando de IESEC porque é o que eu vivi. Só que a minha permissão de residência, gente, veio para o final de setembro. Veio pro dia 30 de setembro, sendo que o meu contrato ia terminar no dia 15, ou era 14 de abril, uma coisa assim, era meio de abril. E aí, eu tive uma ideia genial. Não façam isso, tá? Se vocês não estão seguros com as decisões que vocês querem tomar, não façam isso. Mas eu tinha um dinheiro guardado, né, um dinheiro que eu juntei aí a minha vida inteira. Tava com essa permissão de residência pra estar na Europa por um tempo. Eu fui atrás, eu investiguei, perguntei pra IESEC caso eu terminasse o meu intercâmbio, se eles iam falar com o escritório de imigração pra cancelar minha permissão de residência. E eles disseram que não, que simplesmente se eu terminasse o meu intercâmbio com a IESEC, aí eu já era um problema do escritório de imigração. Então o que aconteceu foi que, como aquele ambiente de trabalho
trabalho tava sendo tóxico pra mim. Eu tinha uma reserva de dinheiro e eu não conseguia mais ficar lá, gente. Sinceramente, eu não conseguia mais ficar nessa empresa. Eu resolvi sair. E foi uma decisão que eu tomei, assim, com muito medo. Inclusive, durante esse período que eu estava pensando, eu fui pro Brasil realmente pra eu me afastar um pouco do ambiente de Budapeste, porque você acaba sendo influenciado pelas pessoas aqui. Eu precisava de um tempo longe pra eu pensar, além de outras coisas que eu queria fazer no Brasil, né? Eu queria fazer exame e tal. E foi um momento ótimo eu ir pra lá pra eu pensar. E só eu pedir a permissão pra eu ir, né, pra empresa já foi super estressante e me fez ver que eu não queria estar naquela empresa, sabe? Eram vários fatores que me faziam não querer ficar lá. Então eu saí, agradeço muito primeiramente a Mari do passado que pensou em juntar dinheiro por um bom tempo, né, caso essa situação viesse a acontecer. E o momento chegou, né, que foi esse momento que eu não tava me sentindo bem e eu felizmente consegui sair porque eu tinha duas coisas que eu precisava, que era a permissão de residência pra eu ficar fora por um tempo e dinheiro. E foi a junção aí dos melhores fatores, tanto que quando eu estava no Brasil, eu tive reunião com a minha gerente justamente sobre esse meu período pra decidir se eu ia ficar ou não. Eu já dei a negativa estando no Brasil mesmo, voltei, fiquei mais 2 semanas do trabalho e saí. Saí, gente, eu nunca saí tão feliz, de verdade. Fiquei muito feliz no meu último dia. Eu tava assim, radiante, era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Foi uma coisa assim, olha, se você tá passando, não importa se é no exterior, né, principalmente no Brasil, se você tá passando por um momento onde você não se identifica com a empresa que você tá trabalhando, você tá aplicando aí pra um monte de vaga, né, de trabalho, e tá sendo um momento muito difícil pra você, você não aguenta mais ficar nessa empresa, mas você tem condições financeiras de sair, saia. Sério, gente, saia, porque não tem condições em ficar em um ambiente que está te desgastando, porque no meu caso esse ambiente estava me desgastando. Eu nunca tinha passado por um desgaste emocional tão grande, talvez quando eu trabalhava no banco, né? Inclusive eu tive gastrite na época que eu trabalhava no banco, devido ao nervoso que eu passava. E aí eu também acabei saindo justamente por estresse de trabalho. Já na outra empresa que eu trabalhei no Brasil, que foi a que eu fiquei mais tempo, quase 5 anos, eu amava a cultura, eu amava tudo, eu amava o ambiente da empresa. Provavelmente, se eu estivesse no Brasil, eu ainda estaria nessa empresa, porque eu adorava trabalhar lá. Eu realmente saí porque eu queria fazer o intercâmbio. E já nessa empresa, né, a primeira empresa que eu fiz o estágio aqui na Hungria pela IESEC, eu odiei desde a primeira semana. Isso fez com que eu ficasse, né, um pouco mais, porque fazia um tempo que eu não tava no mercado de trabalho, eu não sabia como eram as coisas aqui na Hungria, então eu precisava sentir, era muita coisa ao mesmo tempo pra eu me adaptar. Mas eu fico feliz com a Mari do passado que decidiu recusar a permissão de trabalho para estar na Hungria, porque realmente não estava me fazendo bem. Então foi aí que desencadeou aquele montaréu de viagens e aí eu tive a ideia incrível de ir para Malta, que inclusive eu vou falar bastante ainda esse ano. Fui para Malta, foi uma viagem super legal, passei 10 dias em Malta, conhecendo um pouco mais do país, passei alguns estresses por lá, mas né, perrengue de viagem normal acontecer. Então fui para Malta. Quando eu voltei de Malta, eu tive a ideia de ir pra Espanha, passar um tempo lá, e foi aí que eu comecei a aplicar para trabalho voluntário na Espanha. Eu apliquei somente para 2 vagas, inclusive, né, tanto sobre a IESEC quanto o intercâmbio voluntário na Espanha. Eu tenho um playlist, tenho vários vídeos aqui, caso você queira ver. Vou deixar todos aqui em cima, né, e também sobre o intercâmbio voluntário. Então eu acabei aplicando aí, né, para 2 vagas para intercâmbio voluntário na Espanha. Uma delas me chamou e foi a vaga que eu passei, acabei indo pra Espanha, fiquei um tempão, estudei espanhol por 1 semana em Sevilha, viajei pela Espanha, fiquei 1 mês em Granada, no sul da Espanha, uma cidade incrível, e foi uma experiência maravilhosa. Só que nisso, no final de julho, isso tudo, né, foi passando, que nem abril, eu voltei do Brasil, começo de abril, final de março, uma coisa assim. Depois em abril eu fui pra Malta, maio voltei, fiquei aqui em Budapeste, em junho, já no meu aniversário, eu fui pra Espanha, fiquei até o final de julho. Voltei pra Budapeste no final de julho e eu estava tristíssima, gente. Vocês não estão entendendo, eu fiquei muito
triste com essa minha volta da Espanha. Foi, assim, um luto real de pós-intercâmbio. Eu fui muito feliz na Espanha, foi uma parte, assim, muito legal do meu ano passado. Eu agradeço muito, mais uma vez, a Mari do passado, que me permitiu viver isso, né? Porque se eu, mais uma vez, não tivesse juntado dinheiro, tivesse feito a minha reserva de emergência, eu não teria conseguido fazer isso que eu fiz no ano passado. Então, sou muito grata a essa Mari. Então, mais uma vez, digo aqui pra vocês, juntem dinheiro, não importa se é 10 reais, se é 5 reais, se é 100 reais, juntem dinheiro, gente, você nunca sabe quando algo vai acontecer com você, e dinheiro, né, sempre volta. Então, vai trabalhar e aí volta, e você tem que usar realmente pra algo que te faz bem, algo que você quer muito. E o intercâmbio na Espanha era algo que eu queria muito no ano passado, né, tanto que eu falei aqui com vocês várias vezes. Então, foi uma realização muito legal pra mim, dos meus 30 anos, vivi loucamente. Fui muito feliz na Espanha e aí voltei, tive essa depressão pós-intercâmbio. Foi muito triste, gente, eu fiquei muito triste, eu fiquei mais ou menos um mês super triste. O foda foi que eu recebi uma das minhas melhores amigas do intercâmbio de au pair aqui em Budapeste. Eu sinto que eu tava muito triste, eu não consegui recebê-la do jeito que eu receberia se eu estivesse num momento mais legal, porque eu tava, muito pra baixo, eu tava assim, nossa, e meu dinheiro, minha reserva de emergência indo, né, e eu vendo meu dinheiro indo embora, e eu não vendo retorno, e eu não entendi o que tava acontecendo, o que eu poderia fazer. Eu busquei pra eu aplicar pra outros intercâmbios em outros países, só que o meu tempo estava expirando. E pra você, uma coisa que eu não sabia, tá, aqui da Europa, especificamente Budapeste, caso você venha aplicar pra um visto pra outro país europeu, você tem que ter pelo menos 2 meses aí de folga, e eu não sabia disso. Eu fui saber disso, faltava 1 mês e meio pra minha permissão de residência expirar. E aí eu falei, poxa, não vai dar pra eu me mudar daqui de Budapeste. E aí foi quando me veio um plim-plim na minha cabeça de eu aplicar pra outro talento global aqui na Hungria. Até acabei aplicando pra outros países, né? Tem todas as minhas entrevistas aqui. Caso você queira ver, eu vou deixar também a playlist aqui em cima pra vocês. Mas acabei aplicando pra outro talento global, acabei fazendo entrevista até mesmo pra Alemanha durante esse período. E, por exemplo, se eu passasse na entrevista da Alemanha, eu ia voltar pro Brasil, aplicar do Brasil, e voltaria pra Alemanha. Mas também acabei não passando nessa entrevista, eu fiquei muito mal, porque eu acho que eu fui bem, mas alguns fatores aí foram decisivos pra minha aprovação nessa entrevista. No fim, o que aconteceu é isso aqui, estou na Hungria desde então, e passei numa vaga aqui na Hungria, pela IESEC, estou aqui, e é isso. Então, ó, resumi basicamente o que aconteceu. Fiquei aí 5 meses sem um emprego fixo aqui na Hungria, mas lembrem-se que eu trabalho também aqui com as redes sociais, eu ganho um extra com as redes sociais, seja você comprando nos meus infoprodutos, seja você curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, já me ajuda demais. E também os meus parceiros daqui do canal, tanto do YouTube quanto do Instagram, que são marcas que eu confio e gosto de divulgar aqui pra vocês às vezes. Então, você fechando com essas marcas, comprando os meus infoprodutos, compartilhando esse vídeo ou muitos outros, já é uma forma que você me ajuda a continuar monetizando o meu trabalho na internet. Então, eu também ganho uma graninha com a internet, beleza? Acho que é isso, esse vídeo. Me conta aqui se você esperava tudo isso. Então, eu vou voltar com essa segunda temporada do Diário de Intercâmbio, porque é uma série que eu gosto muito de fazer e eu acho que é super legal fazer essa série. Como eu disse pra vocês, ainda vou falar muito sobre Malta esse ano com vocês e também sobre a IESEC. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like pra me ajudar e compartilha esse vídeo com alguém que tá pensando em morar fora e acha que é tudo mil maravilhas, que não existem problemas. No fim, gente, a gente sempre vai ter problema. A diferença é que os problemas vão se renovando e vão se transformando em outros. E quanto à empresa atual, gente, eu gosto de trabalhar lá, gosto muito da cultura da empresa, é uma empresa super legal, os húngaros de lá são super legais, eu acho que é algo que a gente pode trazer no próximo vídeo, pra esse vídeo não ficar tão longo, combinado? Então é isso, um beijo enorme e tchau!